tivemos tempo de terminar, né? Nós vimos na aula passada os comparativos e fizemos várias atividades ali, né? E ficou a parte, então, dos exercícios de fixação, ainda da unidade 2, né? Que tem a questão dos comparativos. E aí vamos ver algumas questões, inclusive tem algumas atividades de explicações de preposição, que tem ali no exercício de fixação. A gente vai ver um por um aqui os exercícios, né? E depois a gente vai para a explicação da unidade 3. A gente vai iniciar e, se tudo der certo, a gente conclui, então, a explicação da unidade 3 hoje, né? Os 2 pontos gramaticais da unidade 3. Então, vamos lá. Nós temos aqui o exercício de fixação, né? Da unidade 2. E aqui, na verdade, são mais atividades de vocabulário, né? Sendo que é uma unidade que fala sobre trabalho, né? Então, aqui fala especificamente sobre algumas atividades, alguns trabalhos e o que eles fazem, né? E aqui nós vamos ver também como a gente pode fazer essas frases explicando cada um que faz, né? O que é, e usando o relative pronoun who, que a gente viu na unidade 1, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Nós temos, assim, comedian, né? Que aí já tá feita ali, que seria what's your job? Então, a comedian, né? Que seria o F, makes people laugh for a living. Então, essa seria a explicação para um comediante, né? Comedian seria um comediante. Makes people laugh for fun. Então, a comedian is someone who makes people laugh for a living, né? Então, o que faz as pessoas laugh é rir, né? Faz as pessoas rir para viver, né? For living. Quando a gente fala assim, what do you do for a living? Né? O que você faz para viver, no sentido de, o que você faz de trabalho, né? I am a teacher, né? Seria a possível resposta, ok? Aí nós temos ali a número 2, green researcher, né? E nós vamos ler cada uma das opções para a gente ver qual seria a melhor, seria possível, né? Nós temos ali a letra A, que seria Researchers in Environmentally Friendly Technologies. A B, help students with their problems. C, controls a company brand online. D, creates computer applications. E, grows food with chemicals. E a F, né, que já foi feita, enfim, nós já falamos ali que serve para número 1. Então, green researcher. O que seria o researcher? Researcher seria um pesquisador, né? Então, green researcher green tem a ver com verde. E se a gente pensa no verde, green research, o que seria isso, né? Literalmente seria um pesquisador verde. Não é a pessoa que é verde. Mas, assim, ela pesquisa coisas relacionadas ela pesquisa coisas relacionadas ao ambiente, né? Então, researchers in environmentally friendly technologies. Então, nós temos researcher, que é o pesquisador, não é? E research seria o verbo, né, de pesquisar. Então, aqui seria researchers, seria pesquisar, né? Researchers environmentally friendly technology. Então, ele pesquisa tecnologias que são amigáveis, né? Seriam, que a gente fala que é
Normalizou, Litiane. Litiane? Já está como apresentadora. Uhum. Ok. Não dá para ouvir você. Não estamos te ouvindo. Tiane, não estamos te ouvindo. Não. Você consegue me ouvir? Oi? Não? Atualiza. Vê se atualizando. Oi? Oi. Oi, agora eu tô te ouvindo. Aham. Deixa eu só ver se está o apresentador. Está. Tá certo. Obrigada, viu, Socorro? Tá, vamos continuar. Então, estão me vendo agora também? Tudo certo? Ok, vamos lá. Então, a gente tem, então, o Guidance Counselor, que seria, então, help students with their problems, né? Então, seria alguém que guia, literalmente, né? Counselor seria alguém, guidance counselor seria alguém que ajuda, ajuda outra pessoa. Nesse caso aqui, temos, então, o exemplo como alunos, né? Help students with their problems. Organic food farmer. Farmer seria fazendeiro, certo, né? Farmer, fazendeiro. Então, organic food, temos aqui, então, comida orgânica, né? Seria, então, fazendeiro, né? Alguém que, agricultor de comida orgânica, né? Então, o que seria isso? O que ele faz, né? Nós temos ali a opção, a melhor é a E. Grows food without chemicals. Chemicals seria química, né? Químicos, no caso, né? Então, grows food without chemicals. Então, ele faz, né, crescer, no caso, né? Ele planta, né? Comidas, né? Faz crescer comidas sem químicas. Social Media Manager. Então, aqui nós temos manager, seria uma palavra geralmente, né, traduzida para gerente, né, que gerencia, né, que organiza nesse sentido. Então, social media manager, a melhor, a resposta correta seria, então, vamos ver aqui, controls company's brand online. Então, ele controla, né, brand, seria marcas, né? Ele controla, então, as marcas das companhias online, né? Então, ele faz toda uma organização dessas mídias, dessas companhias, ok? And software developer seria, então, alguém que, developer, que desenvolve, né? Alguém que desenvolvedor, né? Que desenvolve
E software, enfim, a gente não traduz, né? Software, seria, né, relacionado a computadores. Então, a software developer, ele creates computer applications. Então, ele cria aplicações de computador, né? Ok, então nós temos aí as respostas. Aí ali na letra B, eu já vou colocar as respostas aqui corretas, tá? Aí na letra B, nós temos então a ideia que faça as frases usando who com as frases acima ali, com o nome do trabalho e a frase que explica aquele trabalho. E vamos colocar aqui um exemplo. E, ok, aqui. Então, nós temos ali possible answers, né? Então, na verdade, seria de outros trabalhos, não os trabalhos ali. Mas, enfim, eu coloquei aqui possíveis respostas para vocês verem como que seria possível construir essas frases, né? Para explicar o trabalho de alguém. Aí eu botei a questão do accountant is someone who. Então, accountant is someone who manages people's finances and money, né? Accountant, então, seria contador, né? Aí outro exemplo que eu coloquei aqui foi fashion designer. Sim. Fashion designer is someone who creates clothes. Aí nós temos também flight attendant. Flight attendant, comissário de bordo, né? A flight attendant is someone who takes care of passengers on a plane. Então, quando a gente quer explicar alguma coisa, né, normalmente nós usamos esse pronome relativo who, principalmente quando a gente fala de trabalho, né, para explicar o que a pessoa faz. Por exemplo, né, se em português seria, um banqueiro é alguém que trabalha no banco, vamos supor, né, enfim, exemplo bem simples assim. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. A flight attendant is someone who takes care of passengers on a plane. E assim por diante. Lembrando que, como a gente viu na unidade 1, assim como a gente pode usar o who, a gente pode usar o that, né? O that um pouco mais informal, que aí a gente poderia dizer, por exemplo, a fashion designer is someone that creates clothes. Né? Ok. Vamos aqui para a próxima, então. Aí aqui também é uma atividade de vocabulário, certo? Quais palavras que têm um significado positivo e quais palavras que têm um significado negativo. Isso é bem interessante quando a gente vai aprender vocabulário, a gente separar, quando a gente tem uma lista, né? Enfim, quando a gente está aprendendo a decorar questões de listas, né? Colocar significado positivo e negativo e, nem falei na aula passada, né? Colocar opostos também. É bem interessante, né? Se, tipo, alto, qual é o oposto de alto? Baixo. Aí você acaba memorizando aí essas duas palavras, né? Uma associada com a outra. É uma forma bem interessante de aprender vocabulário. Então, vamos lá. Nós temos ali awful. Awful está classificado como negativo, né? Então, awful seria uma coisa ruim, né? Assim, awful é horrível, na verdade. This is awful. Isso é horrível, né? Então, nós temos depois boring. Boring é alguma coisa ou alguém, né? Chato. Né? Boring, something boring. Né? A boring class, uma aula chata, né? Por exemplo. Então, nós temos ali boring, que seria... Então, chato é algo negativo. Então, a gente coloca N de negativo. O próximo, nós temos challenging. Depende do ponto de vista, mas eu classificaria como positivo. Challenging seria algo que é challenging, something challenging, é algo desafiador. Né? A challenging situation, né? Por exemplo, uma situação desafiadora. Né? Dangerous. Dangerous, a gente viu essa palavra na aula passada. Dangerous, perigoso. Né? Algo perigoso, uma cidade perigosa. A dangerous city, por exemplo. Né? Então, negativo. Difficult é um cognato, né? Então, difficult, difícil, né? É algo também que classificaria como negativo.
Fantastic seria fantástico, também outro cognato, né? Positivo. Fascinating, lembro o quê? Lembro algo fascinante, né? Positivo também. Frightening seria, então, algo que é frightening, é algo que causa medo, né? Isso causa medo, é uma situação que causa medo. Frightening situation, por exemplo. Então, seria negativo. Interesting, interessante. E rewarding, recompensador, né? Algo que lhe traz algo de volta, né? Então, seria positivo também. Interesting e rewarding seria positivo. Ok? Então, né, como coloquei aqui. Certo. Atividades de vocabulário bem tranquilas, né? Aí aqui, na verdade, é um texto e eu só vou colocar a resposta porque a ideia é que você já tivesse lido antes, né? Então, é um texto que fala sobre emprego, né? Um cara, ele está falando especificamente sobre o emprego dele. Só passar aqui, né? Então, aí aqui nós temos que colocar, na verdade, nós temos que ler. Deixa eu voltar mais aqui um pouco mais. Isso. Nós temos que ler essa entrevista de uma revista, né? E aí tem que colocar o título, o trabalho, né? O tipo do trabalho no título de cada entrevista, né? Então, nós temos aqui de 1 a 2 até a 6, né? Então, quais são as respostas? Primeiro seria sobre architect, né? Seria um arquiteto. Depois, número 2, freelancer artist. Número 3, house painter. Número 4, website designer. Número 5, bus driver. E 6, preschool teacher, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, de vocabulário, alguma coisa que não entendeu desse texto, depois, enfim, pode mandar a resposta, pode mandar a pergunta, né? Que a gente volta para esse texto aqui, certo? Vamos lá. Próximo. Ok. Aqui nós temos, então, tipo de trabalho e, na verdade, nós temos que usar, então, a expressão para comparar cada trabalho numa frase, né? Vamos colocar aqui. A gente vai, de novo, trabalhar com aquela questão de comparativos aqui, né? Então, é para escolher a melhor opção, né? Deixa eu só botar maior aqui, para a gente poder enxergar bem. Então, nós temos ali, por exemplo, child care worker doesn't earn as much as an accountant. Então, a child care worker seria, então, alguém que trabalha com cuidado de criança, né? Cuidador de crianças. Então, cuidador de criança não ganha um tanto quanto um contador, né? E assim por diante. A gente tem que escolher, então, as palavras que funcionam melhor aqui, né? Vamos ali ver, então, as respostas. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Deixa eu fazer maior. Certo. A número 2, então, seria chef's assistant. Então, o que seria chef's assistant? Alguém que trabalha com, que ajuda, ajudante do chefe, né? Do chefe de cozinha, né? Que chef não é chefe no geral, né? Chefe, alguém que comanda, né? No trabalho seria boss. Então, chef aqui é com relação à cozinha, certo? A chef's assistant has worse hours than a waiter. Então, ali funcionaria, então, waiter, né? Porque o waiter é garçom, né? E qual é a comparação aqui, então? Que um assistente do chefe de cozinha, né? Tem horas piores, né? Tem horas piores no sentido de comparação
do que um garçom. Ou seja, ele trabalha mais, né, nesse sentido, né, tem mais horas de trabalho. Ok? A número 3, dog walker. Só funcionaria o walker por quê? Porque a dog walker, é que isso não é muito comum no Brasil, mas em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né, inclusive, muitos estudantes trabalham dessa forma para conseguir dinheiro, enfim, alguém que está começando a trabalhar, tal, como um trabalho extra. Dog walker, literalmente, pessoas que levam cachorros para passear, né? Então, a dog walker is better paid than a student intern. Eu acho que a gente viu na aula passada a palavra internship, né? Que é estágio, né? Tem a ver com o início do trabalho, mas não fixo, né? Você começa como um intern, você começa como estagiário, né? Então, o student intern seria o estagiário, né? Então, aqui qual é a comparação? A dog walker is better paid than a student intern. Então, que sei lá, uma pessoa que leva o cachorro para passear, que não tem esse tipo de trabalho, né? A gente não fala essa palavra em português, assim. É melhor pago do que um estagiário, né? Então, número 4, house painter. House painter seria, né, pintor. E aí, no caso, pintor de construção, nesse sentido, né, casa, né? A house painter earns more than a camp concealer. Então, ele ganha muito mais do que a camp concealer seria alguém que orienta, né, pessoas com relação ao trabalho, né? Número 5. A park ranger is not as well paid as a landscaper. Park ranger seria, então, fugiu o nome em português, mas é um guarda, né? Guarda ambiental, na verdade, poderia ser. A park ranger is not as well paid as a landscaper. Okay? Número 6. Being a yoga instructor is not as difficult as being a professor. Então, aqui, ser um instrutor de yoga não é tão difícil quanto ser um professor, né? Discordo, mas enfim, é isso que está aqui na frase, né? Número 7. Being an interior decorator is more interesting than being a sales assistant. Então, ser um decorador, né, de design interiores, que a gente diz aqui, né, é mais interessante do que ser uma assistente. Sales assistant seria uma vendedora, né? And a guidance counselor has more responsibility than a gardener. Gardener seria jardineiro, né? Então, falar da questão da responsabilidade, né? Guidance counselor, então, ele tem mais responsabilidade do que um jardineiro, por exemplo, né? Fazendo comparações. Então, essas seriam as respostas, né? Dessa atividade aqui. Eu teria que escolher as palavras e colocar a melhor comparação, certo? Para a próxima aqui. Certo. Então, aqui na atividade de exercícios de fixação da atividade 6, é bem importante, inclusive eu coloquei aqui a explicação, que ele fala sobre algumas preposições. Então, aqui é bem interessante, porque como eu falei na aula passada, existem conhecimentos implícitos, né? Que a gente tem que explicitar a regra, decorar até se transformar esse conhecimento em conhecimento implícito e que a gente fale ou a gente escreva, né? De uma forma que a gente consiga falar da forma correta, né? E isso acontece com as preposições. As preposições in, on, at são muito comuns, né? Elas, na verdade, são bastante usadas para fazer ligações nas frases, né? Mas elas têm regras para serem usadas. Elas funcionam em significados de lugar, por exemplo, para indicar lugar em alguma coisa, né? Ou também elas são usadas para significar tempo, no sentido assim, elas em conjunto com o significado de tempo, elas podem ser usadas, né? Como, por exemplo, nas horas. Quando a gente fala horas, a gente usa at. E assim,
quando a gente fala mês, a gente usa in. Então, é que esse quadrinho eu trouxe para que fique bem claro as regras de quando a gente deve usar o in, on, or at em situações de tempo ou em situação de lugar, né? Espaço, assim, né? Para indicar espaço, certo? Vamos ver aqui. Aqui nós temos, nessa coluna aqui, nós temos os exemplos que a gente usa in, ok? Então, assim, ó, por exemplo, quando eu falo eu estou na França, né? Ou enfim, eu estou na França. A gente usa in France. Ela está na França, she's in France. Não é at, não é on, ok? Então, quando a gente fala de países e cidades, a gente usa in. Eu moro em Teresina. I live in Teresina. Certo? Não é on e nem at. É in. Ok? Isso quando a gente fala de países e cidades. Ok? Quando a gente quer indicar que a gente está em lugares fechados, né? Geralmente a gente também usa in. A gente fala in the kitchen, por exemplo, né? Onde é que ela tá? Ela tá no quarto dela. She's in her bedroom, sorry. Ela tá no banheiro. She's in her bathroom. Ok? E assim por diante. Quando a gente também usa, por exemplo, buildings, que seriam, né? Gente, fugiu a palavra. Mas assim, que seriam, então, gente do céu, a palavra. Buildings, prédios. Ai, meu Deus, voltou. Então, que seriam prédios, né? Então, a gente fala buildings, a gente usa in. Então, in a shop, in a museum, né? Quando a gente fala em lugares fechados, a gente usa in the park, in the garden, and in a car, ok? A gente pode ver ali que o car, ele funciona como, ele é transporte, ele é meio de transporte, mas ele é uma exceção. A gente usa in, porque a gente vai ver que transporte se usa outra preposição, tá? A gente vai ali, já vamos ali. Então, lugares fechados, prédios, né? Shopping, por exemplo, cidades, lugares em geral, assim, né? Quando fala em lugares fechados, a gente usa in. Agora, onde que a gente usa on? Vamos continuar com lugares, tá? A gente tá olhando assim, a gente tá olhando nesse sentido aqui, né? Essa primeira linha aqui, tá? Então, agora continuando em lugares, place, a gente usa, quando a gente usa on, né? A gente usa on quando a gente vai falar sobre transportes. Por exemplo, onde é que você está? Where are you? A gente fala, né, se eu estou no ônibus, I am on the bus. A gente fala on the bus, on the train, on the airplane, não in, ok? On a bike, on a ship. Então, quando a gente fala transporte, exceto, né, com exceção de carro, a gente usa on, ok? E quando a gente quer indicar que tem coisas na superfície de alguma coisa, né? Que on dá a ideia também de em cima, né? Então, quando a gente fala por exemplo, na mesa, né? On the table, on the floor, on a shelf. A shelf seria prateleira, né? A gente fala também na parede, não é in the wall, nem at the wall. A gente fala on the wall, ok? E, para finalizar, quando a gente fala de lugares, tá? A gente usa at para exceções. E o at também dá o sentido de para você indicar localização, tá? Já vou explicar. Então, aqui nós temos, por exemplo, buildings, né? Construções, prédios, que são as exceções. Seria o school. A gente não fala in the school, a gente fala at school.
a gente fala at home, at work, at university, at the airport, at the station, at the bus stop, e at the party, at the door. O que acontece? Você está indicando localização. Inclusive, tem um macete que eu vou mostrar para vocês, que é bem legal. Que para indicar preposições, né? In, on, at, que para indicar lugar, né? Que é o que a gente está falando. A gente, assim, in seria dentro, né? In, on, deixa eu botar aqui. In, on e at. At, vocês podem ver que ele está indicando localização, né? Que não está nem em cima, não está dentro. Ele está né? Por exemplo, quando eu quero dizer assim, onde que você está? Eu estou na parada de ônibus, né? Que seria o bus stop. I am at the bus stop. Não in e nem on. I am at. Estou indicando localização, ok? Eu estava na sua porta quando eu ouvi um barulho. I was at your door. Ok? Indicando novamente localização. Então, né? Passando disso aqui, vamos para a questão de tempo. Então, in, on, at também é usado para significados quando a gente vai expressar tempo. Vamos ver aqui, por exemplo. Quando a gente usa, quando a gente fala sobre meses, seasons, né? Que seriam estações, né? As estações, quando a gente fala de anos e quando a gente fala períodos do dia, ok? A gente usa in, ok? Vou dar exemplos. Quando a gente fala assim, por exemplo, eu nasci em maio, né? Eu nasci no mês de maio. Isso eu quero dizer. I was born in May. Né? Não é on e nem at, é in. Ok? I was born in May. Seasons, in the spring, né? In the winter, in the summer, que seria, né, verão, primavera, né? Winter, inverno, ok? E quando a gente fala de anos, eu nasci em 1986, né? I was born in 1986, ok? E times of day seria in the morning, in the afternoon, and in the evening. Com exceção a night. Night a gente não fala in the night, a gente fala at, que tá lá na exceçãozinha, tá? At, pra decorar, enfim, pra ficar mais fácil, geralmente é sempre exceções. Quando não cabe no in ou on, a gente usa at, ok? Então, nós temos ali então, nós temos ali o time, que é aí agora quando a gente usa on. Em que situações que a gente usa on? A gente usa para datas. Data seria o dia, o mês, né? O dia, o mês, e dia, mês e ano, ok? Como uma data. Por exemplo, 12 de maio, né? Hoje é 13 de maio, a gente fala on. Qual é a nossa próxima aula? Nossa próxima aula é no dia, se não me engano, 20. Fugiu aqui, gente, mas eu vou olhar aqui. No dia 27, né? Então, fala on 27th May. Certo? Dias da semana, quando a gente fala assim, nossas aulas são nas quartas, né? Our classes are on Wednesday. Tá? Então, a gente fala on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Saturday. Tá? Não funciona nenhum outro, só o on. E também quando a gente vai falar de, por exemplo, datas comemorativas, né? On Christmas, né? Natal, on the New Year, e assim por diante. Easter,
né? Na Páscoa, e assim por diante, ok? E para finalizar, a explicação aqui do at, que seria, a gente usa para o horário, né? A nossa aula é às 10, né? O equivalente ao nosso as, né? At 10, ok? Então, a gente usa at. E festival periods, né? Que seria... Ai, perdão. O at a gente usa para Christmas, perdão. Então, datas comemorativas é at. Desculpem, gente. Apaguem que eu falei da outra vez. A gente usa só o on para períodos do dia, ok? E o at a gente usa para datas comemorativas. E com exceção, a gente usa o night. A gente fala at night, né? A gente não fala in the night. A gente fala at night, ok? E at the weekend, né? No final de semana, certo? Ok, então aqui tá, na verdade, os quadradinhos, né, as explicações, em que momento a gente usa o in, on, at. Aí aqui a gente pode fazer a próxima atividade, que está no exercício de fixação. Claro que aqui vocês podem ver que tem mais, né? Aqui tem o at, in, on, que geralmente a gente usa bastante. E tem o as, que seria a preposição que significa como, né? Por exemplo, as no sentido comparativo, né? Eu trabalho, ou na verdade também questão de papéis, né? Assim, eu trabalho como professora, né? Por exemplo, I work as a teacher. Né? A gente usa esse as aí. E nós temos também o with, que seria o nosso equivalente com, né? Em muitos momentos dá para traduzir como com, right? Vamos lá então, vamos ver. Nós temos que completar então essas frases aqui com as preposições corretas. Algumas das preposições podem ser usadas de mais de uma vez, né? E mais de uma resposta pode ser possível. Vamos ver então. Então nós temos aqui Chongling works the best Chinese restaurant. Então nós estamos falando de localização, né? He works at. Ok? Então a gente usa um at aqui, que seria a localização, aonde ele trabalha, né? De acordo com aquela regrinha que a gente viu. Número 2. I think working other people is more fun than working alone. Né? Eu acho que trabalhar com outras pessoas é mais divertido do que trabalhar sozinho. Então, trabalhar com outras pessoas. Então, seria o nosso with, né? I think working with other people is more fun than working alone. Ok? A 3. I would hate working the media. It would be nerve-wracking, né? Então, a pessoa está falando aqui que não gostaria, né? Que odiaria, na verdade, trabalhar na mídia, né? It would be a nerve-wracking. Então, aqui a gente pode usar na mídia, in the media, né? É uma possibilidade, ok? E working dance restructure sounds great. Então, aqui nós temos um papel, né? Lembra que eu dei o exemplo lá de teacher? Eu trabalho como professora. Então, trabalhar como, no sentido, né, de papel, trabalhar como instrutora de dança parece ser legal, né? Então, working as. Perdão, gente. Working as a dance instructor sounds great. E, para finalizar, working office is less interesting than work a cruise ship. Então, trabalhar num escritório é menos interessante do que trabalhar num cruzeiro, né? Num navio de cruzeiro. Então, vamos ver aqui as respostas. Ok.
Então, aqui a possibilidade, você pode ver que aqui teria duas possibilidades, por quê? Porque a gente pode dizer tanto localização, como a gente pode citar que está dentro, né? Working in Chinese restaurant. E é a mesma situação aqui. Working at an office, né, que são de localização, ou in an office também está correto, porque é um lugar fechado, né? E assim por diante. Aqui poderia ser duas, porque a gente pode dizer também trabalhar como ou trabalhar com, né? Assim, trabalhar em conjunto, trabalhar junto a um professor de dança, ou trabalhar como um professor de dança. Então, depende da situação que a gente quer dizer, né? Então, aqui as duas são possíveis, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Ok. Aqui, na verdade, seriam comparativos, né? Aqui nós temos dois textos que falam sobre os dois tipos de trabalho, né? E a gente tinha que fazer uma comparação entre eles, né? Aqui tem um comparativo que a gente tem que usar e fazer a comparação, certo? Usando aquelas regras de comparativos que a gente viu na aula passada. Vamos ver aqui as respostas possíveis que tem, né? Working in a travel agency provides better benefits than working as a tutor. Aqui nós temos a travel agency e tutor. Então, na verdade, ali tem informações e a gente tem que fazer os comparativos, certo? Então, trabalhando numa agência de viagens, provém, né, ela oferece mais benefícios do que trabalhando como tutor. Né? Então, aqui nós temos informações que nos diz isso. Yes, but working as a tutor is more challenging than working in a travel agency. Então, trabalhar como tutor é mais desafiador do que trabalhar numa agência de turismo. Né? Então, provavelmente aqui nós temos challenging work, né? Essa palavra-chave aqui. Aqui não tem, né? Então, possivelmente, está dizendo que tutor é mais desafiador, né? Trabalhar como tutor. Ok? Vamos ver outras comparações aqui também. Aí nós temos aqui comparação informações sobre tênis instructor, né? Instrutor de tênis. E guide, né? Para guia turístico, né? Então, tour guide seria guia turístico. Vamos lá. A tour guide doesn't make as much money as a tennis instructor. Então, aqui está falando que um guia turístico, né? Ele não faz tanto dinheiro quanto fazer no sentido, né, de ter dinheiro, né, ganhar dinheiro. E minha voz está falhando, gente, só um minuto. Vamos lá. A tour guide doesn't make as much money as a tennis instructor. That's true, and a tour guide has to work longer hours than a tennis instructor. Então, aqui nós temos informações que está dizendo que o guia turístico não faz tanto dinheiro quanto um instrutor de tênis e o guia turístico trabalha mais horas do que um instrutor de tênis, né? De acordo com as informações que temos aqui. Ok. Aqui nós temos a comparação, então, de taxi drivers e office assistant, né? Vamos ver, então, como é que fica a comparação. Taxi drivers have a shorter work week than officer assistants. Então, o taxi driver tem um work week, seria a semana de trabalho, né? Tem uma semana de trabalho mais curta
do que os assistentes de office, de escritório, né? Yes, and being an office assistant sounds less boring than being a taxi driver. Então, né, que ser um assistente de escritório soa, né? Soa menos chato, ok? Do que ser um taxi driver, do que ser um taxi, né? Seria um motorista de táxi. Okay? Então, aqui temos as comparações, ok? De acordo com as comparações que foi pedido em cada parte aqui do exercício, ok? Vamos lá para a próxima. Certo. Nós temos aqui, continuando com a questão de vocabulário, tá? Vocabulário sobre trabalho. Uma coisa bem interessante é a gente analisar as palavras, porque elas nos ajudam muitas vezes a entender qual é a classe, o que elas significam, no sentido assim, né? E tem os sufixos e prefixos que ajudam a gente a entender, estabelecer o significado daquela palavra. Né? No caso, sufixos, né? Sufixo seria esses itenzinhos, né? Que são colocados no final da palavra, que a transformam em uma outra coisa. Nós temos, por exemplo, para você ter uma ideia, né? Nós temos a palavra dance. Vou colocar aqui no chat, tá? Deixa eu botar ele aqui na maiúsculo. Dance, tá? A palavra dance, ela pode significar tanto como dançar, né? Depende do contexto. O que é dançar? É um verbo, né? É uma ação. Dançar. Eu danço, tu danças, e assim por diante, né? Dançar. To dance. Ou ela também pode ser a dança, né? The dance. Mas aí vai depender do contexto e onde ela está inserida na frase. Agora, olha como é interessante. Se eu acrescentar, por exemplo, um sufixo ali, ER, já tem o E, né? Mas ER, eu transformo essa palavra na pessoa que faz aquilo. Então, que pessoa que dança? É um dançarino, né? Então, normalmente, o sufixo ER, em inglês, ele é utilizado para a gente acrescentar nas palavras para dizer a pessoa que faz aquilo. Claro que nós vamos ver aqui que existem os sufixos para dizer sobre trabalhos, né? Mas, normalmente, ER é um dos exemplos que a gente usa para acrescentar na palavra para dizer quem faz aquilo. Tem aqui, né? Tem que ter aqui a palavra. Mas deixa eu pensar numa outra. Paint, né? Paint é pintar. Se eu quiser dizer pintor, eu apenas acrescento Então, isso nos ajuda quando a gente sabe principalmente a raiz da palavra, e isso nos ajuda a entender como é que é a dinâmica e fica muito mais fácil de compreender as palavras, né? No finaliza ER, geralmente é alguém que faz aquilo, né? E assim por diante. Beleza? Vamos ver aqui. Então, nós temos o que a atividade pede? A atividade pede para a gente acrescentar, né? Acrescentar sufixos ER, OR, IST ou IN para formar nome de trabalhos, né? Então, nós temos aqui os nomes e é para a gente colocar em cada parte, né? Em cada forma aqui. Nós temos, por exemplo, Software Developer e Computer Technique. Aí, será que é esse ou esse? Então, Technique,
né, vem de técnica, ou para a gente dizer técnico, a gente acrescenta IAN, ok? Technician seria a pessoa que faz, né? Technician, computer technician, e assim por diante, tá? Vamos ver aqui. Quais são as outras palavras, então, que a gente acrescenta? Por exemplo, IAN, né? Nós temos aqui politician, né? Politician seria político, a pessoa que faz política, né? Politics, politician, certo? Aí aqui eu acrescentei mais uma só para vocês, vocês verem como funciona. Library, eu vou até escrever aqui. Library significa biblioteca, certo? E a pessoa que trabalha numa biblioteca, né, bibliotecário, né, seria então librarian. A gente acrescenta o IAN, perdão. Ok? Vamos ver os próximos então. Nós temos aqui com ER, né? O software developer e o project manager, que vem de manage, né? Que é gerenciar. Quem manage things, né? Seria o manager. E nós temos também um outro exemplo que não está aqui, mas eu só coloquei para vocês também verem, que é o babysitter, né? Que também tem esse sufixo. O próximo seria o IST, né? IST. Nós temos o freelance journalist, psychiatrist, por exemplo, também psicólogo, né? Psychologist, dentist, né? E assim por diante. Nós temos ali com o R, né? Counselor, director, direct, né? Actor, actor, e assim por diante, né? Enfim, tem vários outros, mas se vocês forem ver uma lista, forem ver, pesquisar como é que essa pessoa que faz tal coisa, observe os sufixos. Os sufixos ajudam bastante a gente a entender qual é a classe daquela palavra, né? Ok, então aqui seria, na verdade, só pra gente... Eu vou pular essa parte aqui, porque pra gente ir... Ok, aqui finalizou essa parte aqui, tá. Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para a segunda parte da aula, que é a unidade 3, certo? Deixa eu só abrir aqui o outro documento, só um minutinho. Tá aqui. Ok. Ok, gente. Então, nós vamos fazer uma recapitulação, né? A unidade 1 falava sobre questão de sentimentos, né? Personalidades, para a gente descrever quem nós somos, etc. Já a unidade 2 falava sobre empregos, trabalho, né? E essa unidade 3 que a gente vai ver agora, ela fala sobre histórias. E nessa ideia da gente falar sobre histórias, no sentido de contar histórias, falar sobre eventos no passado, nós vamos ver alguns aspectos gramaticais relacionados a verbos em tempos passados. Nós vamos fazer uma recapitulação, enfim, ver aqui, na verdade, 3 tempos no passado, ok? E então, para isso, a gente, inclusive, essa unidade tem 2 pontos gramaticais
Por isso que eu acelerei um pouquinho aqui, porque é importante a gente ver esses dois pontos gramaticais aqui, tá? Vamos lá, então, gente. Esse aqui, na verdade... Deixa eu só pegar aqui, peraí. Esse aqui está relacionado a histórias. E a ideia, isso na explicação do ponto gramatical 1, né? Vocês teriam que ler essas histórias aqui e definir se era uma mensagem de um colega de trabalho, se era a mensagem de um amigo, ou se era um podcast, né? Aqueles áudios que nós ouvimos, né? Podcast. É bem comum, né? Hoje em dia, a gente usar podcast. É alguém dando uma entrevista, enfim, falando, contando alguma coisa sobre um determinado assunto, né? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou ler e nós vamos tentar identificar aí o que seria uma mensagem, o que seria um podcast, o que seria uma mensagem de um amigo, né? Ou de um amigo ou de um colega, né? Vamos lá. Hey, I just downloaded this incredible app. I used it in this morning and I think you are going to love it. While I was working out, I calculated exactly how many calories I burned. The bad thing is it tells me I still need to run about 4 miles to burn off last night's dinner. Isso seria a primeira, né? Então, aqui está falando com relação a um app. O que seria um app? Um aplicativo, né? A pessoa está contando, né, sobre um aplicativo e como ele funciona, ok? Já aqui na 2, vamos ver o número 2. As scientists were doing some research on the effect of sleep deprivation, they discovered that a woman needs about 20 more minutes of sleep a night than men do. They think the reason that women tend to do several tasks at once, which makes their brains work harder. Ok, aqui uma outra informação. Nós vimos ali no começo que fala sobre cientistas, né? Scientists were doing some research que a gente viu no outro momento, na outra atividade, research, pesquisa, né? E aqui está descrevendo uma pesquisa, ok? Fica isso em mente. Hi, Jeff. We're canceling our meeting on downtown office this morning. We just learned that the police have closed all the streets in the area. It seems that a man was looking for his lost cat when he found a suspicious package inside a trash can. In the end, it was just an old box of chocolate. Ok, então nós temos aqui, então, alguém que está cancelando a meeting, um encontro, né? Uma reunião também pode ser traduzido. Então, alguém está cancelando uma reunião aqui. O que vocês acham, então? Possivelmente, né? Seria, então, deixa eu passar aqui. Primeiro seria sobre um amigo que está passando essa mensagem. O segundo, podcast, é sobre um assunto, né? Lembra que eu falei isso? E o terceiro seria, então, um colega de trabalho que está falando sobre uma reunião que está cancelando e está contando uma situação um pouco mais formal. Aqui está super informal, né? E aqui formal também, ok? Certo. Essas histórias, elas estão contando situações no passado, ok? Então, vamos ver aqui o primeiro ponto gramatical que a gente tem. Nós temos essa explicação aqui. Nós temos ali a explicação. Past Continuous versus Simple Past. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver duas formas de se expressar no passado, okay? Que tem a ver uma com
as situações que já terminaram, você finalizou aquela ação, e outra que é progressiva no passado. Tá? Então, essas seriam as duas diferenças. Nós vamos ver aqui. Por exemplo, while I was working out, enquanto eu estava trabalhando, né? I calculate, working out também tem a ver com working out seria malhar, né? Não trabalhar no sentido de trabalho, mas no sentido de fazer exercícios, ok? While I was working out, então, enquanto eu estava trabalhando, I calculated how many calories I burned. Então, eu calculei quantas calorias que eu queimei. Então, aqui, nós temos uma ação que estava ocorrendo, essa pessoa estava fazendo exercício, enquanto ela estava fazendo exercício, ela calculou. Então, qual a ação que terminou? Calcular, tipo, acabou, finalizou, e ela estava malhando, não quer dizer que essa ação teve uma duração. É bem similar ao português, tá, gente? Então, a tradução que eu dei aqui, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando, é bem isso. I was working, né? Você já deve ter visto, por exemplo, presente, né? Que é a diferença do presente, que é assim, por exemplo, agora, eu estou falando, né? I am speaking, né? I am talking to you. Eu estou falando com vocês, né? Que é diferente, por exemplo, de dizer assim, eu falo francês. I speak French, né? Que é uma coisa que eu faço normalmente. Mas agora eu estou falando inglês. Now I'm speaking English. Né? Então são ações que têm duração. Isso seria o contínuo, certo? Então aqui é a mesma coisa no passado, né? Quando a gente quer descrever uma coisa que a gente estava fazendo, né? Aqui outro exemplo. As scientists were doing research, né, como os cientistas estavam fazendo pesquisa, eles descobriram que a mulher precisa dormir mais do que o homem, né? E a número 3, o exemplo 3, na verdade, nós temos aqui então, a man was looking for his cat, né, nas mensagens, o homem estava procurando, looking for, né? Looking for é procurar, estava procurando pelo seu gato quando ele encontrou um pacote suspeito, né? Então, ele estava fazendo outra coisa e, de repente, aquilo aconteceu. Okay? Então, essa é a diferença. We use past continuous for ongoing action in the past. Então, a gente usa o past continuous para falar de ações no passado, enquanto a gente usa o simple past para falar um evento que interrompe aquela ação, né? Algo, geralmente quando a gente usa os dois, é isso, quando a gente está contando uma história. Eu estava cozinhando quando de repente minha mãe entrou na cozinha e começou a gritar comigo, vamos supor, né? Então aqui nós temos uma ação que estava acontecendo, enquanto outra foi feita abruptamente, no sentido, né, de que aconteceu, acabou, né? Assim por diante, certo? Minuto. Ok. Então aqui é isso, basicamente isso, gente. Nós vamos ver então a conjugação, tudo certinho. Antes de entrarmos no detalhe sobre a diferença entre o past continuous e o simple past da língua inglesa, é bom compararmos alguns modos básicos, alguns exemplos em português. Aqui, na verdade, está a explicação, né, que trouxe mais, para que fique bem claro, né, e isso também está no arquivo
que está lá no CIDA, tá, gente? Então, as sentenças abaixo e procure pensar no momento que você usa cada uma delas. Eu lavei a louça ontem. Acabou, né? Finalizou. Eu estava lavando a louça quando o telefone tocou. Então, veja que na sentença 1, a pessoa está se referindo a algo que aconteceu ontem. Logo, a ação lavar louça foi iniciada e concluída. Além disso, esta é a única ação que me importa no momento da fala. Já na sentença 2, a pessoa relata que estava fazendo algo, lavando a louça, quando outra ação ocorreu. O telefone tocou. Você pode criar muitos outros exemplos em português para perceber isso, né? Eu estava tomando banho quando a campainha tocou. Ele tomou banho antes de sair de casa. Ela estava voltando para casa quando viu o acidente. Ela viu o acidente e relatou à polícia, né? Agora perceba que, ao relatarmos as duas ações, nós fizemos o uso da palavra quando, ou seja, a marca da palavra indica que algo aconteceu. Em inglês, a ideia é praticamente a mesma da língua portuguesa nesse caso. Ou seja, quando eu tenho o que fazer é traduzir corretamente cada uma das sentenças. I did the dishes yesterday. I was doing the dishes when the phone rang. I was having the shower when the phone rang. I took the shower before leaving home. She was going back home when I saw the accident. And she saw the accident and I reported to the police. Né? Então, note que esses exemplos em inglês que usamos when ao mudarmos uma ação para outra. Em outras palavras, não há muita diferença no modo de organizar as sentenças nesse caso. Tudo o que você precisa saber é usar as expressões corretas da forma correta. O resto é tudo idêntico. Né? Algumas pessoas certamente se sentirão provocadas com essa dica e dirão que eu não concordo muito com ela. Afinal, português é português e inglês é inglês, né? Então, assim, mas nesse sentido é possível fazer essa comparação, certo? Então, aqui a ideia, né, que o Fim vai explicando mais, é que façam essas comparações. É possível, né? A gente fazer esse tipo de comparação. Ok. Aí aqui eu trouxe, gente, a conjugação do verbo no present continuous. Perdão, no past continuous, tá? Aqui tá errado. É no past continuous. Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Ela é bem similar ao português, tá? É assim como o presente e o passado também é bem similar. Em que sentido que é similar? Nós temos um auxiliar, que seria o verb to be. I was. Eu estava. Ele estava. Nós estávamos. Né? E assim por diante. Trabalhando. Ok? Então, isso funciona em inglês também. É preciso dessas duas palavras, desses dois, né, para que exista esse verbo. Não existe eu falar, por exemplo, I working, eu trabalhando. Não faz sentido nenhum. É preciso do auxiliar para que transforme, para que conjuga de uma forma correta esse verbo no passado. O continuous no caso, né? Então, qual é a formação do continuous? É o was ou were, depende da pessoa, né? E o verbo em ing, né? Qualquer verbo. Estudar, studying, cook, cozinhar, né? Cooking, I was cooking, he was cooking, they were cooking. Então, qual é a diferença do was and were? A gente usa para I, he, she, it, was, and you, we, and they were. Geralmente a gente pode ver que, né, aqui a diferença é singular e plural, né? No caso aqui o you funciona para singular ou plural, mesmo assim,
Não existe you was, né? É sempre you were. E nós temos a forma negativa. Aonde que vai mostrar que a frase é negativa? Nós temos em português, eu não estava trabalhando ontem. O não é a forminha, né? É a nossa palavrinha que vai dizer que é negativo. Mas em inglês, a gente coloca no auxiliar, certo? I wasn't working. Weren't working. They weren't working. Certo? Quando a gente quer fazer uma pergunta, você estava trabalhando ontem? A gente inverte o auxiliar. Nesse caso aqui, né? Was he working? Were he working? Por quê? Porque o auxiliar é o verbo to be. A gente vai ver o present simple ali, é outra coisa, certo? Então é bem simples. Aqui, na verdade, é bem intuitivo, porque é similar ao português. A gente usa estava fazendo alguma coisa, né? Então é dessa forma aqui. Né? I was working, she was working, we were working, she wasn't working, we weren't working. A gente pode descrever were not, ok? Wasn't e weren't são contrações. As contrações são utilizadas somente em situações informais, né? Quando a gente está falando. Agora, quando a gente está escrevendo um texto mais formal, por exemplo, a gente tem que falar were not, né? Vou colocar aqui. Was not. As duas formas estão corretas, tá? É só questão do uso formal ou informal. Ok? Certo. Aí aqui nós temos a comparação, né? Que foi o que a gente viu antes. Quando é que a gente usa o past simple ou o past continuous? Past simple acabou a ação, né? E o past continuous, ele vai dizer que a ação estava em progresso. Eu trouxe aqui, gente, que é bem importante. Isso você já deve ter visto, mas só para a gente recapitular. Aí aqui seria o past simple. O past simple, que é a ação que terminou, né? Ela é conjugada da seguinte forma. Para nossa felicidade, ele não tem marca de conjugação, então ele é igual para todas as pessoas. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Em português nós temos marcas de conjugação de pessoas, por exemplo. Eu cozinhei, tu cozinhou, ela cozinhou, nós cozinhamos, né? E assim por diante. Tem essa marca, né? Em inglês não tem. Você fica igual para todas as pessoas. O que complica no inglês, que seria complica no sentido que é diferente do português, que pra gente pode ser um pouco difícil, é que para as frases positivas, isso é importante. Por exemplo, eu fui no cinema, eu estudei ontem, eu brinquei com meu filho, tá? Frases positivas, a gente tem duas formas. A gente tem dois tipos de verbos, que são os regulares e os irregulares. Os regulares, ele só acrescenta ed. E os irregulares têm a famosa lista. Se vocês quiserem, né, tiver interesse, eu posso passar essa lista, mas ela é bem comum. Vocês podem encontrar na internet, só colocar regular e irregular verb list, que vocês vão encontrar. Vou colocar aqui. O que são isso? Existe uma série, é uma lista um pouco longa, tá? Uma série de verbos em inglês que eles não seguem a regra de acrescentar ed.
eles têm a sua própria forma no passado. Então, infelizmente, tem que decorar. Não tem outra forma de aprender. Tem que decorar, né? Então, assim, por exemplo, o passado de go, que é o exemplo que tá ali, é went. Pode ver que muda totalmente, por isso que se chama, por isso que ele é chamado de irregular, né? Que ele muda totalmente. Então, se por exemplo, eu quero dizer assim, ontem eu fui no cinema. Adoraria, né? Faz tempo que não tem possibilidade de ir no cinema. Mas ontem eu fui no cinema. Né? Yesterday I went to cinema. Ok? Então, assim, you went não tem marca de conjugação de pessoa, então seria assim: I went, you went, she went, we went to the movies. Ok? E aí, essa lista, infelizmente, tem que decorar. Como é que a gente sabe quando é um verbo regular ou não? Né? É literalmente fazer um exercício. São exercícios, né? É uma questão realmente de memorização. É você olhar para aquele verbo, né? Como é que eu vou fazer para diferenciar? É literalmente pegar a lista, olhar para o verbo, se ele não está na lista, ele é um verbo regular. Parece óbvio, né? Mas essa é uma forma de exercício que a gente faz para a gente distinguir se o verbo é regular ou não. Não está na lista, acrescenta ed. Né? Nós temos ali uns exemplos, né? Esses verbos são regulares, olha só. Work, stay, like, study, stop. Só acrescenta ed. Aí aqui tem as regrinhas. Eu vou deixar esse documento para vocês também, né? Perdão. Aí tem aqui as regrinhas de como se acrescenta. Normalmente acrescenta ed. Mas aí, por exemplo, quando tiver y, acrescenta ed. E quando é consoante, vogal consoante, você duplica. Okay? Bem parecido com os adjetivos que a gente viu na aula passada, né? Essa forma de escrita, né? Então, nós temos aqui. Aí, por que eu falei que é importante só né, vocês entenderem que existem essas duas formas, regular e irregular, em frases positivas? Porque na negação, isso é uma característica do inglês, né? Que se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir conjugar todos os verbos em qualquer tempo. Que, diferente do português, para negações e perguntas, os verbos em inglês, para conjugar, precisam de auxiliares. Aí o auxiliar vai depender de cada tempo. O tempo passado, simples, tipo, né, eu estudei, por exemplo, na negação, né, eu não brinquei com meu filho ontem, eu não estudei inglês na semana passada, você acrescenta o did e o did not, na verdade, né? Que aí fica didn't. Didn't. E vocês podem ver que aí o verbo ele fica na forma infinitiva. Na verdade, gente, o inglês, o verbo é tudo isso. Para a gente dizer assim, eu não brinquei com meu filho, I didn't play with my kid yesterday, por exemplo. É tudo isso aqui. Se você não colocar o didn't, esse verbo está no presente. Não está conjugado. Ok? Então, é isso que funciona. E para perguntas em inglês, além, além de ter a entonação, também precisamos colocar um auxiliar. Gente, é bem importante que vocês entendam que o auxiliar did, no caso, o que é passado, ou do, que é no presente, funciona para 99,9% dos verbos. O verb to be, que é ser estar, ele não vai um auxiliar. Ele é o próprio auxiliar dele. Por isso que ele inverte. Ok, gente? Isso é bem importante. Se eu quero falar assim, cozinhei, amei, gostei, brinquei, bebi, enfim, que está tudo no passado,
eu tenho que colocar ou ele na forma positiva, no caso, né? Depende do caso dele. Eu falei vários aqui, mas assim, bebi seria drink. E o passado é drank. Ele é irregular. Então seria irregular. Eu brinquei. Play é regular. Então played. E assim por diante. Vai ter que fazer esse exercício. Tá? Então esse aqui é diferente daquele outro tempo que nós vimos antes. O continuous estava trabalhando. E esse é trabalhei. I worked. Okay? Que são usadas dessas diferentes situações que eu dei exemplo ali em cima, tá? Deixa eu... Opa, gente, eu acho que eu passei aqui sem querer. Tá, vamos ver. Ok, aqui nós temos um exemplo de atividade e nós vamos fazer essa comparação, né? Quando é que a gente usa o present continuous, perdão, o past continuous, e quando a gente usa o past simple. Nós vamos lá nas respostas que a gente vai ver aqui. Ó, a número 1 é assim. Marcia Murphy donated her old pants in a thrift shop. As she was walking home, she remembered she left 20 in her pants pocket. Então, ela doou, né, suas calças, né, para uma loja, né? E assim que ela estava indo para casa, ela lembrou que ela deixou 20, no caso, dólares, né? Nas suas calças, no bolso das suas calças. Então, aqui, ó, duas comparações. E quando ela estava indo, ela lembrou, ok? Aí nós temos aqui o número 2 também. Jason Clark was walking home one day when he saw a little puppy crying on the sidewalk, and he stopped to help. Então, esse carinha aqui estava walking home, né? Estava indo para casa um dia, e quando ele viu puppy, seria um filhote, né, de cachorrinho, seria um filhotinho, chorando na calçada. E aí ele parou para ajudar. As he was picking him up, a woman came from nowhere screaming, "Stop that guy! He's trying to steal my puppy." Jason ended up spending 3 hours in the police station. Vamos lá então. As he was picking him up, enquanto ele estava pegando, né, o bichinho, uma mulher veio do nada gritando, né? Para esse cara! Ele está tentando roubar o meu filhotinho. Então, o Jason acabou spending 3 hours at the police station. Ele acabou ficando por 3 horas, né? Perdendo seu tempo, né? 3 horas na police station, na delegacia, né? Ok. On her birthday last year, Diane Larson was driving to work when she had a bad accident. Então, no último aniversário, né? Essa moça, a Diane, estava dirigindo para trabalhar quando ela viu um acidente muito ruim, né? Um acidente ruim, assim, no sentido grave, né? Bad accident. Este ano, para Just to be safe, em inglês primeiro, né? This year, just to be safe, she decided to stay home on her birthday. Então, nesse ano, só para ficar salvo, né? Ela decidiu ficar em casa no aniversário dela. Infelizmente, unfortunately, that night, while she was sleeping in her apartment, the floor
of her living room collapsed and she fell into her neighbor's apartment. Então, infelizmente, naquela noite, enquanto ela estava dormindo no seu apartamento, the floor, o chão, né, da sua sala, collapsed, né, teve um colapso no sentido de que quebrou, e ela caiu no apartamento do vizinho. Então, ela acabou caindo no apartamento do vizinho. Então, aqui vocês podem ver que nós temos comparativos, né? No sentido comparativos, no sentido que enquanto ela estava fazendo uma coisa, algo aconteceu, né? Uma situação acabou, assim, né? Ela estava no progresso de uma situação, outra situação acabou, certo? Então, basicamente, isso é esses momentos que são utilizados o present continuous e o simple past. Past continuous, gente. Tô com present continuous na cabeça. Nós vamos fazer mais atividades juntos, né? O que eu pensei agora nesse momento? Eu vou deixar o Grammar Focus, então, para a próxima aula. Minha voz está sumindo. E a gente dá continuidade. Na próxima aula do Grammar Focus 2. Nós vamos fazer as atividades para praticar bastante esses tempos no passado. E se der tempo, a gente começa já a unidade 4, ok? Então, eu tô vendo que tem bem pouca gente, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar aqui esses 5 minutinhos, e aí senão a gente já finaliza essa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida até então? Como a gente viu as explicações hoje, né? Eu acho que vai ser mais proveitoso a gente fazer mais atividades juntos e ver esses comparativos, né? Ver essa questão do past continuous e o simple past juntos, ok? Aí também eu posso trazer na aula passada a lista, na aula que vem, perdão, a lista. E aí a gente pode praticar um pouco mais essas conjugações do passado que a gente acabou de ver, ok? Se vocês não têm mais perguntas, eu vou finalizar essa aula, certo? Socorro, pode finalizar, tá? Muito obrigada. E a gente vê então, a gente se fala então no dia 27, ok? A gente tem esse encontro. Ok? Bom dia, obrigada. Tchau, tchau.